Faremos a análise sistêmica do filme Viva! A Vida é uma Festa. O filme que eu mais indico para as minhas clientes que estão nessa dinâmica de emaranhado com antepassados, com a avó, com o avô, ou até mesmo com pessoas que a pessoa não sabe, não conhece. Às vezes aparece isso nas constelações. Vou contar aqui, resumidamente, a história, bem breve, tá? O filme conta a história do Miguel. O Miguel é um menino e ele é apaixonado por música, só que ele vive num clã onde as pessoas abominam a música, as pessoas excluem música, as pessoas não querem ninguém que toque música, ouça música, ou seja, é totalmente excluído a musicalidade dessa família. E Miguel tem esse chamado, ele é muito apaixonado por música, e aquilo começa uma angústia muito forte dentro dele, aquele chamado dentro dele, e ele começa a empreender na jornada de se assumir, não, eu quero, vou fazer acontecer. E começa toda aquela confusão familiar, e aí Miguel, em um momento que ele vai lá pegar o violão para uma apresentação, ele se depara no mundo dos mortos. E no mundo dos mortos, ele conhece lá o seu tataravô, e ele percebe uma injustiça, um segredo que aconteceu, que emaranhou toda a família. É mais ou menos isso aqui, é um breve resumo, que agora eu vou falar um pouquinho da etapa aqui desse filme. Eu até anotei um pouquinho o que o Miguel, ele falou no comecinho do filme. No começo a gente acaba passando, não percebe a preciosidade que tem. Ele fala mais ou menos assim, tá? Tem horas que me sinto castigado por coisas que aconteceram muito antes de eu nascer. Ele conta que existia uma família, que era o homem, uma mulher, que eram os pais da vovó Inês, no caso, os tataravós dele. Então, ali, eles viviam super felizes, eles gostavam de dançar, eles gostavam de cantar. E um dia, esse pai pegou e falou assim, olha, eu vou sair para cantar. E saiu para cantar. Só que esse pai não voltou. Aí o que essa mulher fez? Essa mulher ficou com muita raiva desse homem e decidiu que nunca mais ouviriam música naquela família. Nunca mais eles iam festejar, nunca mais ela ia ouvir música, e nem a filha dela. E daquela hora em diante, elas iam pensar na realidade. Então ela empreendeu, começou a trabalhar, começou a produzir sapatos, ensinou a filha dela a produzir sapato, ensinou o genro dela a produzir sapato, e os negócios foram crescendo. E aí o que aconteceu? Todo mundo da família, aquele sistema familiar, todo mundo que fazia sapatos. E todo mundo era excluído da música, ninguém podia ouvir a música. Falando um pouquinho de emaranhado, a tataravó, que era a Amélia, uma mulher que sofreu muito com a partida do marido, que era o Hector, ela tinha uma dor tão forte e ela teve que criar a filha, teve que criar a Inês. Esse homem não voltou, e todo o tempo ela achava que esse homem tinha abandonado ela. Ela não sabia o que tinha acontecido com ele, a única coisa que ela sabia é que ele não voltou. Então ela teve que arregaçar as mangas e criar a filha. Filha, Inês, na velhice, ela tem um quadro de Alzheimer. Obviamente que ela já era muito velhinha ali, mas o que a gente percebe nas constelações é que as pessoas que têm um Alzheimer, perda de memória, demência, são fatos que a pessoa quer esquecer a história dela. E ali, no final do filme, né, já dando um spoiler do final, quando ele começa a cantar para ela e aquelas memórias começam a ressurgir, ela começa a falar. E a todo tempo ela tava lá apagadinha, esperando aquele pai, né? A única palavra que ela falava era papa, papa. Ou seja, a dor que existia naquela menina, naquela senhora, né, que era a bisa dele, ainda esperando esse pai. Eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho, trazer umas reflexões para vocês, quando eu falo para vocês da angústia da alma. O Bert fala uma coisa que eu até trouxe aqui, que eu quero compartilhar com vocês. O Miguel, ele começou a ficar com uma angústia, que ele queria tocar, que a música, ele precisava da música para sobreviver. E o embate que ele tinha com a avó dele. Lembrando que a avó dele, a dona Roelita, ela estava identificada com a bisavó dele. Quem não sabe o que é identificação? O que é identificação? Identificação é um emaranhado. Quando eu estou identificada com alguém, é como se eu assumisse para mim a vida da pessoa. É como se eu sentisse os mesmos sentimentos que ela.
A Ruelita, que era a avó do Miguel, ela tinha a mesma raiva, ela como se ela tivesse incorporado tudo o que ela aprendeu com a avó dela, que não podia ouvir música, então ela era a que era mais tinha embate com o Miguel. Não eram os pais do Miguel que tinham mais embate com ele, quem tinha mais embate com ele era a Ruelita. Ou seja, ela estava totalmente identificada com a avó dela, a raiva que ela tinha era igual. Lembrando que essa mulher, a Amélia, ela tinha uma força extraordinária, mas naquele clã, toda a linhagem daquele clã era uma linhagem matriarcal. O pai do Miguel, ele não tinha voz, os homens ali não tinham voz, todo mundo tinha obediência às mulheres. No caso, no caso da tataravó, no caso depois da avó, todo mundo obedecia. O que elas falavam ali era lei. Todo mundo daquele clã fazia o que a matriarca queria. Ela queria que fosse daquele jeito? Foi daquele jeito. Qual que foi o que se rebelou? O Miguel. Geralmente, numa família, quando surge uma pessoa com esse ímpeto, é o que a gente chama de ovelha negra. A ovelha negra, geralmente, ela vai ter o ímpeto. Eu sinto alguma coisa no meu coração, eu sinto angústia no meu coração. E poucas pessoas, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, se deixam ser guiados pela alma. Ali o Miguel é uma pessoa que ele deixou ser guiado para a alma. Quando a gente é guiado pela alma, é como se a gente tivesse aquele sentimento assim, olha, tem alguma coisa que tá acontecendo comigo que não é normal. Eu posso falar 1000 exemplos aqui, porque algumas de vocês, né, que é o meu público maior, pensa que não, porque relacionamento, eu me relaciono. Eu não tô falando de relacionamento, eu tô falando de várias coisas. Tem pessoas que chegam aqui, que tem um relacionamento, é casado, tem filho, mas tem uma angústia na alma. Ju, tem uma angústia na minha alma, eu sinto um sentimento que eu não sei explicar. Na hora que a gente vê no campo, existem essas dinâmicas de identificação, ou seja, a pessoa tá olhando para algo do passado. O Bert fala uma frase, para quem é nova aqui, que tá chegando, que não tá entendendo o que eu tô falando, o Bert fala ele tem esse conhecimento, e a gente vê no trabalho das constelações, que a gente não tem uma alma. Como assim, Ju? A gente não tem alma? Não, a gente não tem uma alma. A gente participa de uma alma familiar. No caso ali do Miguel, quem tá com aquele desejo? Aquele desejo vem da alma, vem o quê? Um sentimento familiar, para que ele veja alguma coisa, vai desbravar alguma coisa. Eu vou ler aqui um pouquinho o que o Bert fala sobre esse sentimento que a gente tem, sabe? Essa angústia que a gente tem. Olha o que o Bert fala. Quando nos deixamos levar pelos profundos movimentos da alma, eles conduzem a uma solução que une a todos. De fato, além da alma familiar, é um movimento em direção à reconciliação. Quando se observa o que acontece aqui, vê-se que esses movimentos da alma são bem lentos. A alma tem tempo, não está sob pressão. Esses movimentos da alma surgem bem lentamente e levam à solução, à paz, ao reconhecimento de que todos pertencem, que foram incluídos nesse movimento. Na profundeza são todos iguais. Por que eu tô falando isso? Quem foi o excluído desse sistema? O tataravô, que foi o Hector. Então, a partir daquela exclusão do Hector, todo aquele sistema, ele foi moldado. Por quê? Para a exclusão da música. O que o Miguel vem fazer? O Miguel vai falar assim, não, tem alguma coisa errada aqui. O meu sonho é ele. Então, qual que é a missão dele? É incluir esse avô. Então, ele empreende essa jornada para incluir esse avô. Eu quero falar um pouquinho sobre a diferença de lealdade sistêmica e de emaranhado. Eu falei que ia falar um pouquinho sobre isso hoje. O que é lealdade sistêmica? Naquele clã ali, todos são leais a quem? A matriarca. Todos são leais a obedecer o que aquela pessoa fala. Eu vou levar isso para algo mais recorrente aqui, que eu falo bastante aqui sobre o feminino ferido, para ter uma outra roupagem para vocês para comparação. Por exemplo, num clã familiar, onde as mulheres, Ju, no meu clã, eu percebo que todas as mulheres da minha família, ninguém foi feliz no relacionamento. Ninguém foi feliz no amor. O que é isso? Lealdade sistêmica. No caso do filme do Miguel, todo mundo foi o quê? Todo mundo foi fazer sapato, todo mundo excluiu a música. O que é isso? Lealdade sistêmica. Cada clã vai ter um molde. Tem o molde das famílias que são o quê? Presa na escassez. Tem famílias de pessoas que vivem da música, querem insistir na música e não ganham dinheiro da música. Cada família vai ter um padrão.
Comecem a olhar aí para o padrão de vocês. Então, isso é lealdade sistêmica. É diferente de emaranhado. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque algumas de vocês me falam assim: Ju, como que eu faço para sair de uma lealdade sistêmica? Consciência. A partir do momento que você toma consciência, você entende o seu padrão. Então, olha, então eu tenho uma tendência a fazer isso. Então, eu tenho uma tendência a excluir o masculino. Tenho. Como que eu faço para mudar esse padrão? Sustenta uma relação. Olha que difícil. Sustenta uma relação. Por quê? Porque você tem uma tendência a ir embora dos relacionamentos. Você tem uma tendência a desistir. Por quê? Porque o teu clã tem esse molde. É uma tendência que você tem. Então, pra gente ter força, pra que a gente vá contra o nosso sistema, a gente ser desleal ao nosso sistema, a gente precisa bancar, sustentar mesmo. Só com consciência, com sustentar uma decisão, a gente consegue fazer diferente e sair da lealdade. Quando existe um emaranhado, é diferente. O que é um emaranhado? Um emaranhado é quando eu estou emaranhada com a história de alguém. Em geral, a gente se emaranha com história de pessoas excluídas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando nós temos uma identificação de emaranhado com alguém, o que acontece? O que aquela pessoa sente, eu sinto. Quais foram as habilidades daquela pessoa, eu também tenho. As dificuldades que aquela pessoa tem, eu também tenho. No filme, o Miguel, ele tem as habilidades de música de quem? Do avô. Ele tem, isso é nato dele. Ele sabe tocar violão. Quem foi que ensinou pra ele ali do clã dele? Ele viu o pai dele tocando, ele viu o avô dele tocando? Não. Isso é um dom ancestral que ele tá herdando. Obviamente que, geralmente, as pessoas que chegam aqui para constelar, na hora que vem constelar, elas estão identificadas com peso. Quando elas fazem essa reconciliação com esse antepassado, que em geral foi excluído, aí a vida da pessoa começa a fluir. Eu vou dar um exemplo de uma cliente que a gente foi constelar e ela estava emaranhada com a avó. Com a avó. E aí a gente trouxe, ela viu que na constelação que ela estava emaranhada com a avó. E aí eu expliquei para ela como que funcionava o emaranhamento, ela participou de um programa comigo. Depois, ela me trouxe, olha só, ela me trouxe assim: Ju, agora eu entendo o porquê que eu sempre tive pavor de cobra. Porque a avó dela, ela foi mordida por cobra e ela passou por um processo aí infeccioso por conta dessa mordida. E ela não sabia dessa história que a avó tinha sido mordida por cobra, mas ela tinha pavor de cobra. Por quê? Porque a identificação dela com uma pessoa é muito forte. Esse é o emaranhado. Assim como a avó do Miguel estava emaranhado com a Amélia e o Miguel estava emaranhado com o tataravô. Outra coisa que é muito importante e muito profunda desse filme, que eu quero contar para vocês. Quando existe casos de assassinato, de morte no clã, vou falar uma coisa bem séria aqui, de violência sexual também, de um outro sistema para com o nosso, o que acontece? Acontece um vínculo daquele sistema com o nosso. Então, vou dar um exemplo para clarear aqui nesse filme. O que acontece nesse filme que é essa identificação? No início, o Miguel tinha uma conexão com quem? Com o assassino do tataravô, que era o Ernesto de la Cruz. Ele tinha uma conexão com o assassino. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque quando acontece um assassinato de outro sistema dentro de alguém do nosso sistema, existe ali como se fosse uma identificação. É como se o membro da nossa família e o assassino, assim como a pessoa que causou violência para esse daqui, para o nosso clã, por exemplo, um caso que é difícil de falar, de estupro, no caso de uma pessoa que sofreu um acidente, mesmo que o acidente não foi proposital, criou um vínculo ali. O que vincula? Vincula a dor. Então, em geral, a pessoa que está emaranhada numa situação, por exemplo, no caso do Miguel, ele fica identificado com o tataravô e com o assassino. Por isso que tem horas que ele fala assim: eu tenho uma conexão tão grande com ele, ou seja, ele vai lá no mundo dos mortos, ele vai atrás lá do Ernesto de la Cruz. Ele não sabia aquilo ali, o segredo. Lembrando que toda a trajetória do avô foi o segredo. Quantas vezes na constelação, as meninas que estão agora no programa Mulheres Reais vão entender o que eu tô falando. A gente olha algo no campo e a gente fala:
Eu não sei dessa história. Por quê, gente? Porque as histórias que foram difíceis do nosso clã geralmente são abafadas. Então, uma perda difícil, um assassinato, uma morte trágica. O que acontece? Geralmente as pessoas não falam desses fatos. E são esses fatos que emaranham. Por que são esses fatos que emaranham? Dentro de um sistema familiar, vou mostrar aqui nos meus bonequinhos, para as pessoas que são novas aqui. O Miguel, os pais, os avós, os bisavós, os tataravós. Aqui o que acontece? Aqui, ó, o fato aconteceu nessa geração aqui. Eu vou tirar aqui para ficar mais limpo. Aconteceu nessa geração aqui. A partir desse emaranhamento que aconteceu, o que aconteceu? Aconteceu a exclusão do tataravô, que foi o Hector, foi excluído. Ninguém mais olhou para cá. Como que ficou o masculino dessa família? Esse masculino ficou totalmente fraco. Ninguém foi para a vida. Ninguém foi pra vida. Existia a avó, que era muito forte, mas ninguém rompeu esse sistema, ninguém fez diferente desse sistema. O que acontece? O Miguel, ele seguiu o coração dele. Ele falou, tem alguma coisa aí. E aí o que aconteceu? O conflito que ele teve, a partir dele sentir a alma dele se conectar com isso, com esse sentimento, com essa angústia, o que ele fez? Ele foi o único da família que bateu de frente com a avó. Lembrando que a avó estava identificada com a bisavó. Vocês estão entendendo isso? Ou seja, o Miguel estava emaranhado, estava identificado, estava sentindo os sentimentos do tataravô. No caso dele, ali, ele tinha atrito com a avó. Por quê? Porque a avó estava identificada com a tataravó. É como se fosse o casal ali, os dois sistemicamente brigando. E foi exatamente isso que aconteceu. A partir daquela briga que o Miguel empreendeu a jornada dele, de falar, não, eu vou desbravar. E aí, quando ele chegou lá, no mundo dos mortos, que eles foram, né, falar assim, não, você tem que voltar para a Terra porque você é um garoto, você ainda é humano, você tem a possibilidade de voltar. Mas para que você volte, você precisa da nossa bênção. Porque você só consegue voltar se você tiver a nossa bênção. Aí o Miguel, ok. E aí na hora que a tataravó vai dar a bênção para ele, ela fala para ele, então você vai voltar, mas você vai esquecer essa história de música. Aí aquilo toca ele. Ele falou, não, eu não quero esquecer essa história de música. É o meu sonho, eu quero realizar isso. E aí ele empreende a jornada lá no mundo dos mortos, atrás de quem? De receber a bênção do tataravô. Por que isso é muito simbólico, gente? Quando nós estamos emaranhados nessas situações, que são situações de exclusão, e aí fica para todo mundo que fez uma constelação, nossa, eu tô emaranhada com um bisavô. Às vezes aparece emaranhamento no campo de pessoas das quais não dá para identificar. Por quê? Porque existem muitas histórias no nosso sistema familiar que a gente não sabe. Então aparece muitas vezes que a pessoa tá olhando para o morto, a gente tenta investigar quem é o morto, mas não aparece. Não tem problema, é isso que as pessoas têm muita dificuldade de entender quando vem constelar. Não tem problema você não saber quem é a pessoa. Ju, eu não consegui identificar o morto que eu tô identificada ali. Eu tô olhando pro morto, eu tô olhando para uma morte que não é meu pai, não é minha mãe, não é meu avô, não é minha avó. Ou seja, não são as pessoas que você conhece. Nós podemos estar identificadas com pessoas das quais a gente não conhece. Constelação é isso, a gente está olhando para coisas muito profundas. Eu vou dar um exemplo disso de um filme que nós fizemos análise no programa Mulheres Reais. Esse filme não está mais disponível, mas é mais ou menos essa história que fala, que é o filme chama Palmeiras na Neve. É mais ou menos a história do filme Viva, a Vida é uma Festa. Ou seja, existiu ali um ímpeto de falar assim, tem alguma coisa que eu preciso ver. Tem alguma coisa que eu preciso olhar. E aí ela vai e ela descobre os emaranhados da família. Assim como, através disso, o Miguel olha e descobre, opa, não foi assim. Não foi essa história. O meu avô, ele não abandonou a família. O tataravô, ele não deixou de amar a Inês. Ele sempre amou, ele sempre quis voltar. Então, na hora que ele olha para aquilo, ele se reconecta com aquilo. Ele vai lá e ele é o agente de fazer isso. O garoto, o Miguel. Ele vai lá e entende que tudo que fez, a música que fez, tudo que ele olhava, ele falava assim, que ele era apaixonado pelaquela música, né? Lembre de mim. Ele falou assim, eu me conecto tanto com essa música, eu amo tanto essa música, é a música que eu mais amo. E quem foi que fez aquela música? Foi o tataravô dele, sem ele saber.
Quando a gente está conectada com esses emaranhados, a gente tem sentimentos dos quais a gente não sabe. Eu quero dar um exemplo para vocês de uma constelação. De uma pessoa que veio constelar comigo. Ela já me permitiu falar, já faz um tempo que eu fiz essa constelação e ela me permitiu falar o exemplo dela. Não sei se ela tá aqui hoje. Ela veio constelar um tema de depressão. Ela falou assim: Ju, eu quero constelar esse tema de depressão porque eu tive uma crise muito profunda na qual eu me olhei no espelho e eu me senti uma velha, como se meu rosto estivesse desconfigurando. E a partir disso eu tive uma crise de pânico e até desde então eu sou medicada, eu queria olhar para isso e a gente foi olhar no campo. Quando a gente colocou no campo, ela estava profundamente conectada com um morto, com uma morte. E não era a mãe, não era o pai, não estava relacionado ao pai e à mãe. E aí depois eu perguntei: aconteceu alguma coisa trágica na sua família? E aí ela me contou a história da bisavó dela. Prestem atenção, que a bisavó tinha uma filha, e o marido terminou com ela, foi embora do relacionamento. E aí o que aconteceu? Ela não tinha estrutura, não tinha pra onde ir, não tinha como sustentar a filha, então ela começou a andar numa rua, numa estrada com uma bebezinha pequena no colo. E aí passou uma pessoa e falou assim: olha, você não quer me dar essa bebê para que eu possa criar, para que eu possa... Aí a avó pegou, não tinha opção de vida, pegou e deu a filha. Agora imagina para uma mãe fazer isso para que seu filho possa sobreviver. Imagina a dor que essa bisavó sentiu. E ela falou, eu perguntei na avó, ela falou: não, a minha avó sempre lidou bem com isso, ela foi cuidada por pessoas que deram muito amor. Aí a gente foi fazer um diagnóstico para ver para quem ela estava olhando. Ela estava olhando para essa bisavó. Ela não conheceu essa bisavó. Agora você imagina, né? As dores que essa bisavó sentiu. Essa bisavó foi vista? Não, essa bisavó foi excluída. Essa bisavó foi excluída. Então, o que o nosso sistema faz, gente? O nosso sistema é assim, é como se fosse uma lagartixa, eu gosto de dar um exemplo. Tudo que ele é excluído, ele tem que ser reintegrado. Para que o nosso sistema fique harmonioso, para que as coisas fiquem harmoniosas, tá tudo bem aqui. A alma familiar, o que é a alma familiar? A alma familiar são todos os pertencentes da família. Pai, mãe, avô, avó, todos. Os que foram embora, os viciados, os abortos, todos. Então, quando existe uma tensão de uma exclusão, olha, isso daqui não pode existir. Por que os vícios voltam tanto para o sistema? Porque os casos de esquizofrenia, de abusos voltam tanto para o sistema? Porque existe um padrão de repetição? Porque as pessoas não olham para isso, as pessoas querem excluir, as pessoas não lidam. Tudo que a gente exclui nesse campo, ele é retomado. Então a música foi excluída ali. Aí foi passando as gerações. Veio lá uma ovelha negra e falou: não, isso daqui precisa ser visto. Ou seja, aquele chamado daquele menino é o quê? Para reintegração daquilo que foi excluído dentro do campo. No caso foi a música, no caso foi o tataravô. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante. Nem todas as constelações vai aparecer exclusão. Eu tô dando um exemplo aqui de um filme. Qual que é a lei sistêmica desse filme? É o pertencimento, é um caso de exclusão. Nem todo mundo que vem constelar aqui tá identificado com morto. Nem todo mundo. Às vezes você pode estar identificado com morto, que eu digo com antepassado. Às vezes você pode estar identificado com aborto, que aparece muito no campo. Às vezes pode ser que você não esteja conectado com morte nenhuma, você esteja só em desordem, querendo cuidar da sua mãe, ou numa criança ferida buscando algo do seu pai. Quando, por exemplo, existe uma emaranhada em relação a uma criança ferida, a um pai, a uma mãe, a um aborto, por exemplo, que a pessoa fez. Agora, quando existem coisas que são mais inconscientes, é difícil a pessoa entender e ter consciência que esse meu problema está relacionado a uma morte. Sem constelação fica difícil. Por quê? Porque tem pessoas que vivem uma vida inteira numa angústia, no sentimento de vazio existencial, sem saber o porquê da dinâmica. E algumas vezes essa pessoa está conectada com a morte e não sabe porquê. O Bert fala uma coisa dos mortos, a gente acha, por isso que eu quis indicar esse filme para vocês, a gente acha que os mortos, eles estão num lugar do lado de lá. O que o Bert fala dos mortos? Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. Pílulas da maturidade.
observamos essas constelações, vemos que os mortos, que ele está lendo aqui, ele está contando a história. Observamos essas constelações, ele fala de uma constelação que ele estava observando. Vemos que os mortos não foram embora. Olha isso, o morto está aí perto de você. Que influenciam de diversas maneiras, que estão ligados a nós tão intimamente que ainda tem necessidade em relação a nós, expectativas e reivindicações. Quando a gente deixa, muitas vezes, esses sentimentos de angústia existir dentro da gente, quantas mulheres têm um sentimento de vazio, de tristeza, e vem constelar, mostra que esse vazio e essa tristeza mostra que a alma dela está ligada a abortos que ela fez no passado. E aí o que acontece? Enquanto isso não existir, enquanto isso ela não chorar essa dor, ela vai ficar nesse movimento de morte. Precisa chorar, precisa deixar a alma existir, gente. A nossa alma não fala com aqui. A nossa alma fala através do nosso corpo. Então esses sentimentos, essa revolta que o Miguel sentiu aqui no filme, é para que deixar o quê? Eu quero fazer diferente. Eu quero deixar essa pessoa existir. Obviamente que no filme tá falando de uma história específica, mas quando eu falo para vocês do corpo, disso existir no corpo, por quê? Porque muitas vezes os sintomas que vocês trazem para constelar, o sintoma de depressão, o sintoma, a gente sempre vai constelar um sintoma, um problema que vocês estão enfrentando tem ligação com o morto. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Veio uma cliente constelar comigo, tudo certo da cliente, viu? Não tinha problema nenhum. Por exemplo, tudo certo que eu digo, ela tinha um bom emprego, bem remunerada, era casada, tinha um filho. Olhando na vida dela, você fala, nossa, não tem grandes problemas. E aí ela veio me falar uma coisa, ela veio me trazer uma questão, ela falou assim, Ju, eu sinto, eu reconheço, eu agradeço tudo que eu tenho eu agradeço, mas eu tenho um sentimento tão forte, um sentimento de paralisação, um sentimento, olha só, perceba os sentimentos que ela tem, um sentimento que eu devia fazer mais e que eu não faço. Eu tenho um sentimento assim que eu não sei explicar, mas é um sentimento que me pega, que é tão angustiante, tinha muita força na questão dela, porque não existia nenhum problema que você olhasse de fora e falasse, a pessoa não tem problema, era a alma dela falando, não era porque muitas vezes a gente vê, não, porque eu tenho um problema de relacionamento, porque eu tenho um problema com meu filho. Perceba, a vida dela estava caminhando em todos os aspectos, mas tinha alguma coisa na alma dela que falava, existe alguma coisa, existe alguma coisa. Aí a gente veio constelar, e aí a gente colocou a questão da paralisação. Quando eu entrei ela estava maravilhosa, a energia dela estava conectada com o pai, com a mãe, o pai e a mãe, não tinha exclusão de pai e mãe. Na hora que eu entrei no sintoma dela, que era a paralisação, gente, eu sentia tantas dores no meu corpo, parecia que meu corpo estava todo machucado, parecia que a minha musculatura estava rasgando, eu sentia tanta dor, e essa energia estava conectada com a morte, que era um homem. Aí eu entrei na energia e falei, olha, isso aqui é um homem, não sei quem que é. E aí ela chorava. Quem é que tá chorando ali? Não é ela, quem tá chorando é a alma dela. Ela chorava. Ela nem sabia quem era, eu também não sabia quem era. Ela era o simples descritivo do sintoma dela. E depois eu fui perguntar pra ela, eu falei, olha, eu sentia muitas dores no meu corpo. Aí ela me trouxe, ela não trouxe isso na entrevista dela, ela falou assim, Ju, eu chorei tanto quando você descreveu essa sensação, porque eu sinto essa mesma dor que você descreveu. Eu já fui no fisioterapeuta, eu já fui na acupuntura, eu já tomei remédio e eu sentia muito frio. E aí ela falou, eu sinto esse frio. Ela falou assim, eu não consigo me esquentar. Ela falou das meias que ela colocava, ela falou dos casacos que ela tinha, que era mola num lugar quente, que era absurdo o frio que ela sentia. Tudo que eu sentia no campo, ela não me trouxe isso como questão. Ela me trouxe a questão que ela queria fazer mais coisas na vida, que ela sentia uma angústia. Ela não trouxe nada do que eu falei, do frio. Eu nem sabia quem era o representante. E estava olhando para uma morte. E aí eu falei assim, olha, eu sinto muitas dores. E aí o que aconteceu? Na família dela, não de pai e mãe, mas de avô, de avós, teve algumas tragédias. E presta atenção. E aí ela me contou a tragédia que aconteceu. Ela não me contou isso na entrevista. Uma tragédia que aconteceu com o avô dela. O avô tinha um monte de filhos. E aí ele tava saindo, ele desceu do ônibus, ele foi atravessar, veio um caminhão
e ele foi pego por um caminhão, morreu na hora. Adivinha com quem que ela estava conectada? Com esse avô que morreu atropelado. Gente, eram muitas dores que eu sentia no meu corpo, que ela estava identificada com esse avô. Então ela chorou. Por que eu tô falando isso pra vocês? Essa identificação que ela estava sentindo, esse movimento que ela estava sentindo, é porque a alma familiar estava falando, tá faltando uma coisa. Quem estava faltando no campo? Estava faltando esse avô. Por que esse avô foi excluído? Foi porque a avó achou que abandonou igual no filme? Não. Esse avô foi excluído, por quê? Porque essa morte foi uma morte muito traumática, os filhos eram pequenos, e para não lidar com aquela dor, a pessoa não fala do morto. O morto é esquecido. O morto, ninguém fala do morto. No filme, vocês perceberam que teve uma parte lá que quando eles estão lá no mundo dos mortos, os mortos que não são lembrados, eles vão sendo apagadinhos? Isso que eu falo para as pessoas quando vêm constelar e são identificados com o morto. Eu falo, quando você lembra desse morto, quando você faz a inclusão, é como esse morto estivesse do lado de lá te abençoando. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, na hora que você percebe esse emaranhado, você está emaranhado com um morto, que você não sabe quem é. Só que só o fato de lembrar é como se esse morto te tivesse mandando força. Vai pra vida. Vai pra vida. Porque quando você lembra dele lá, é como se ele estivesse acendendo uma luzinha. E nesse filme especificamente, quando os mortos não são lembrados, eles vão se esvaindo, né? Eles se acabam, eles se morrem no mundo dos mortos. E alguns sistemas vão se acabar e não vão ser lembrados. Alguns sistemas, algumas famílias não vão mais existir. Então vamos pensar que no mundo dos mortos também, eles também não vão mais existir, porque as pessoas que estão aqui não estão lembrando, os sistemas vão sendo, igual acontece com a natureza, eu gosto de dar esse exemplo, igual acontece com a natureza. A natureza, ela não está sendo extinta por conta de, não existe a extinção por conta de uma falta de adaptação. A mesma coisa também acontece com os nossos sistemas. Conforme os sistemas eles vão sendo, comecem a pensar nisso, a gente já está falando aqui de algo profundo, conforme os sistemas eles vão sendo pessoas excluídas, as pessoas não se relacionam, as pessoas não têm filhos, esse sistema para de procriar, o sistema acaba. O que faz com que os sistemas cresçam? Transar, procriação. E muitos, gente, vamos pensar, né? Os nossos avós tinham 10 filhos, nossos pais tiveram 3. Na nossa geração, a gente tem 1, 2 no máximo. Perceba o que está acontecendo no mundo. São coisas que a gente precisa questionar. Por quê? Porque isso é reflexo o quê? De exclusão. Isso é reflexo de emaranhamento. Tudo isso é reflexo. Agora, não são todas as pessoas que estão emaranhadas com antepassados. Não são todas as pessoas, tá? É uma dinâmica específica que eu tô falando aqui, no caso do Miguel. Vou falar pra vocês do meu grupo aqui atual, do Mulheres Reais. Eu vou falar pra vocês que 30% tá nessa dinâmica aqui. Ou seja, não são todas as pessoas que vêm constelar que estão emaranhadas com antepassados. Geralmente os problemas é com pai, com mãe, com aborto. Nem sempre é com antepassados, tá? Nem sempre, nem sempre. E aí eu quero relembrar uma parte para vocês entenderem, né? Como o nosso sistema não quer a mudança. Tem uma parte lá do Miguel que na hora que ele tem a possibilidade de voltar para o mundo dos mortos e a tataravó fala, você não vai voltar se você ficar querendo ouvir música, né? Ouvir música não, empreender na música, mais ou menos isso. E aí ele fala, eu não vou fazer o que você quer. Aí ele pega e vai lá pedir para todo mundo. Você me abençoa? Você me abençoa? Pedir para os mortos lá. E ninguém vai contra a tataravó. O que acontece ali? O nosso sistema não quer que a gente mude. O nosso sistema quer que a gente continue desse jeito. Por quê? Porque é uma preservação, é como se fosse uma preservação de vida. Só que quando a ovelha negra, quando a gente olha para o nosso sistema, quando a gente olha para o nosso campo, gente, o nosso campo evolui. As meninas que estão agora no programa Mulheres Reais, muitas delas falam assim pra mim, Ju, tá muito pesado, eu tô me sentindo... E eu avisei antes, eu tô me sentindo muito mal. Eu tô lidando com muitas coisas, bagunça a pessoa. Por quê? Porque a pessoa não tá mexendo só com ela, a pessoa tá mexendo com o campo dela. A pessoa tá fazendo que o campo dela, o sistema familiar dela, veja coisas que eles nunca viram. Excluídos, prejudicados. Agora imagina, você é um agente de cura pra tua família. Na hora que uma pessoa vem aqui constelar,
e ela olha que ela tá emaranhada com um avô que foi excluído, ela não tá beneficiando só a vida dela, ela faz parte de um campo. Ou seja, ela vai aliviar também o campo para outros membros da família. Não é só para a vida dela, gente. Não é só para a vida dela. Por isso que tem uma frase que o Bert fala assim: quando a gente cura a nossa vida, o passado e o nosso futuro. Por quê? Porque a gente alivia o nosso campo. A gente alivia o campo para os nossos filhos. O campo dos nossos filhos fica mais leve. Então, quanto mais coragem a gente tem para bancar o que a gente sente, para bancar o que a gente, sabe, ser guiado por essa força do nosso coração, tem alguma coisa errada ali. Eu vou olhar para isso. Isso é difícil para mim. Eu vou encarar isso. Mais fortificada fica a nossa alma. E a gente precisa ser guiado por isso daqui, pela nossa alma.